Pela primeira vez, o índice da Bolsa de Valores atingiu 137 mil pontos. E o Banco do Brasil vai pagar mais dividendos e JCP por conta da sua atualização monetária baseada na Selic. Já essa matéria traz que a Usiminas pode emitir 1,6 bilhão de reais em debêntures. Mas o que isso significa para a companhia? Já do lado da Vale, a definição do novo diretor-presidente da empresa continua repercutindo positivamente. Mas o ministro pede sensibilidade sobre o caso de Mariana ao novo CEO. No mundo das BDRs e das estoques também, a empresa que presta serviço para a Nvidia acabou de tomar um tombo de quase 30% na bolsa de valores de Nasdaq, e isso pode acabar repercutindo na Nvidia também. Afinal, essa empresa produz supercomputadores para inteligência artificial, sendo a Nvidia uma empresa considerada por alguns investidores que possui ações enriquecedoras. Teve um recuo nas suas cotações após a divulgação do seu guidance, que acabou de acontecer no dia 28 de agosto, referentes ao segundo trimestre do ano de 2024, fechando em 16,6 bilhões de dólares. Cifra bilionária, mas precisa entender quanto isso representa para a companhia. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigo do Virtual, aqui é o Alex. Então, vamos começar com essa matéria que muito interessa a simplesmente todos os investidores da Bolsa de Valores. Afinal, o índice da Bolsa de Valores, ou seja, o IBOV, que reúne apenas nesse índice aqui as maiores empresas em volume financeiro do mercado da nossa Bolsa de Valores, a B3. E agora, chegando aos 137 mil pontos. E para ficar fácil de entender o que esses 137 mil pontos significam, observem, estou aqui com um gráfico semanal, que significa dizer que cada vela dessa aqui também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Então, eu vou fazer um zoom out, ou seja, vou dar mais visibilidade a todo esse gráfico aqui, e notem, preciso mudar até mesmo a escala do gráfico para ficar fácil de observar. Vou ajustar ele novamente e vou continuar puxando para vermos o passado. Já estamos no ano de 2020 e vou puxar mais tempo para trás, 2019, 2016, e vejam que realmente é a máxima histórica do índice da Bolsa de Valores, chegando a esses 137.343 pontos. Posso até mesmo puxar realmente todo o período que temos aqui, vendo até mesmo o ano de 1995, e que de uma maneira pitoresca o TradingView colocou até um dinossauro. E é claro que teve uma ajuda do dólar, afinal de contas, o dólar, por sua vez, também subiu e fechou nos R$ 5,55. Então, teve uma desvalorização do real frente ao dólar, provocando ajustes financeiros em diversas empresas. E assim, o principal índice da B3 chegou a cair no início da sessão, mas depois acabou se recuperando e embalou a alta depois da indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Com isso, o Ibovespa, ou seja, o IBOV, atingiu a máxima histórica dos 137 mil pontos, por volta das 16 horas, e fechou com alta de 0,42%, um patamar inédito nessa faixa que eu mostrei. A indicação, então, atual da política monetária do Banco Central para o lugar que é hoje de Roberto Campos Neto já era esperada, mas foi confirmada apenas nesta quarta-feira, dia 28, e acabou a ajudar a dar tração ao índice da Bolsa de Valores, sendo que Galípolo reiterou que o Banco Central fará tudo o que for preciso para levar a inflação de volta à sua meta, inclusive indicando a possibilidade de uma nova alta de juros. Mas aqui essa questão é controversa, afinal, elevar a taxa Selic é um remédio amargo, porque com o crédito mais caro, o dinheiro circula menos, o que pode afetar empregos e ter uma paralisia no sistema financeiro de uma maneira mais ampla e entre muitas aspas. Então, a jogada do governo e do Banco Central sempre precisa ter um bom alinhamento para fazer essa dança muito bem feita, ou seja, controlar a taxa Selic em relação à inflação, sem perder de vista a política econômica. E assim, as últimas declarações do diretor reduziram o receio do mercado de que o Banco Central adotasse uma postura leniente com a inflação sob o comando escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um crítico ferrenho da alta dos juros. E isso não está apenas nessa matéria, não. Essa declaração foi dada pelo presidente várias vezes em rede nacional, justamente por entender essa questão que eu acabei de explicar a respeito da consequência da taxa alta de juros. E é por isso que tanto o Banco Central quanto o governo precisam conversar sobre o assunto de uma maneira até um bom combinado para fazer essa dança acontecer de maneira suave. Mas vou deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito desse assunto. Enquanto isso, vamos falar do Banco do Brasil, porque a notícia é ótima, afinal de contas o Banco do Brasil atualizou o pagamento de dividendos e JCP com base na Selic. Então,
se essa notícia aqui é uma novidade para você, assista mais o conteúdo do Ativo Virtual, porque aqui eu falo sempre, o Banco do Brasil é uma das poucas empresas listadas na B3 que atualiza o pagamento de dividendos da data da sua declaração até a data do pagamento. E justamente por fazer isso, é que ele utiliza a taxa Selic. E como sabemos, a taxa Selic está atualmente em 10,50% ao ano, como vocês podem ver diretamente aqui do site do Banco Central. E com isso, temos que o Banco do Brasil, então, no dia 27 de agosto, terça-feira, atualizou tanto o pagamento dos dividendos quanto do JCP referentes ao segundo trimestre do ano de 2024. Com essa revisão, do anúncio desses proventos que foram anunciados no dia 7 de agosto, passou de pouco mais de 15 centavos por ação em dividendos e pouco mais de 32 centavos por ação em forma de JCP. Mas em relação ao Banco do Brasil, a semana continua indefinida. Até o momento, a análise que eu tinha feito no Fique Preparado do Banco do Brasil está simplesmente se materializando, acontecendo exatamente o que eu tinha trazido há vários dias atrás. É só ver o Fique Preparado, aliás, te recomendo assistir o Fique Preparado, porque é um consolidado de tudo que o acionista minoritário precisa saber, com perspectivas, projeções e preço teto em relação a uma determinada empresa. E aqui no Ativo Virtual você já sabe, se por acaso você quiser que eu traga um conteúdo específico, assim como o Fique Preparado, por exemplo, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos e assim priorizar na agenda do Ativo Virtual. Sendo que no momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações BBAS3 estão aqui valorizando muitíssimo, 25,74%, mas atenção, nos últimos 12 meses. A cotação dos R$ 28,19 mostra que o banco está com PL de 5 vezes. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, com um benchmark, ou seja, uma linha de base, um ponto de referência, é um múltiplo de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Então temos que o Banco do Brasil está a 1/3 desse benchmark de mercado, sem dúvida nenhuma, extremamente descontado. E o PVP também não mente, 10% abaixo do que ele vale no papel, afinal de contas, é o preço dividido pelo valor patrimonial. Dividend yield atual de 8,87%. E agora vamos falar da Uzi Minas, que vai emitir pelo menos 1,6 bilhão de reais em debêntures. E aqui é importante compreender o que é uma debênture, é claro. As debêntures são como se fossem títulos que as empresas mesmas lançam para captar dinheiro do mercado. E assim, de uma maneira bem resumida e simples de entender, é uma forma de pedir empréstimo para investidores em geral, onde quem garante o pagamento desse empréstimo é a própria empresa. Não tem um órgão como, por exemplo, o FGC ou um banco por trás. Quem garante realmente vai ser a própria companhia que está emitindo o título. E é claro, em contrapartida, ela paga generosas taxas para atrair esse público que quer esse tipo de renda fixa. Porém, para a empresa também fica muito interessante, afinal, é uma taxa muito mais baixa do que ela gastaria para poder obter o mesmo valor dentro do sistema financeiro, como por exemplo, tomando de um banco. E aqui, o Conselho de Administração da Uzi Minas aprovou a emissão de 1,6 bilhão de reais em debêntures, com os recursos sendo destinados a um refinamento de dívida, segundo a ata da reunião extraordinária do colegiado publicada nesta quarta-feira, dia 28 de agosto. A 10ª emissão das debêntures da Uzi Minas poderá ser acrescida até 25% em lote adicional e será feita em 3 séries com vencimentos entre 5 e 10 anos. A operação terá como data de emissão dia 19 de setembro. Mas como será que o mercado reagiu a isso? Bem, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, observando aqui o ZIN 5, também na periodicidade semanal, a semana não está indo nada bem não. Veio de 3 semanas de alta e agora, nessa semana, uma semana simplesmente de queda, que é a semana do dia 26 de agosto, caindo 5,17%. Não chega a ser uma queda muito expressiva, porque se observarmos o que aconteceu nas últimas 3 semanas, a valorização foi de 16,37%. Então eu diria até que esse recuo é saudável para essa operação que está acontecendo há 3 semanas. Afinal, quem observou aqui no Ativo Virtual e viu essa região de preços dos R$ 5,75 até os R$ 5,46, que eu já tinha trazido aqui para nossa comunidade, a avaliação técnica, e decidiu por tomar risco, realmente está sendo uma operação muito tranquila, porque sequer perdeu o fundo da semana anterior. Então está tudo ocorrendo bem e a possibilidade continua sendo que a empresa venha buscar os R$ 7,97 por conta dessa fortíssima queda. Claro, não vai acontecer de um dia para o outro e também de uma semana para outra, mas precisamos ver essa confirmação, e é por isso que eu digo que ela é saudável, porque se as ações voltarem até perto dessa região dos R$ 5,75 e voltarem a subir, inclusive superando a máxima anterior, aumenta a possibilidade de vermos um pivô de alta, onde a primeira resistência mais relevante, na minha avaliação, vai ficar aqui nos R$ 7,07. Então, atualmente cotada aos R$ 6,24.
E sobre a definição do novo CEO da Vale, sim, agora está definido, o diretor-presidente vai ser o Gustavo Pimenta, que até então veio trabalhando para a Vale como CFO, que é o cargo executivo de controle financeiro da empresa, sendo que eu acabei de trazer um conteúdo dedicado a esse assunto aqui para falar sobre a Vale. Afinal, esse era um dos entraves para liberar o valor das cotações da companhia no mercado da Bolsa de Valores. E por isso, o Conselho de Administração da Vale buscou priorizar a definição da escolha de um novo diretor-presidente, ou seja, o presidente executivo, para a companhia o quanto antes, de maneira responsável, de forma a evitar que ruídos acontecessem por conta dos nomes dos candidatos que surgiram no mercado. Afinal, o Gustavo Pimenta, ele é o atual vice-presidente executivo de Finanças e Relações com os Investidores, pessoa certa com grande bagagem técnica e muitos anos de Vale. E assim com o final do mandato do senhor Eduardo Bartolomeu, que é o atual presidente da empresa, que está previsto para o final do ano de 2024, Gustavo Pimenta começa o seu novo mandato. E a notícia foi muito bem recebida pelo mercado e as ações da Vale na Bolsa de Valores chegaram a ter forte valorização e encerraram com alta de 3% na data do anúncio. Ele já estava como diretor financeiro desde o ano de 2021. Um outro ponto importante que está rondando aqui a Vale foi sobre o pedido do ministro de sensibilidade sobre Mariana já para o novo diretor-presidente, ou seja, o Gustavo Pimenta. Ou seja, já está recebendo pedidos antes mesmo de assumir o cargo. E aqui, o ministro de Minas e Energia, o senhor Alexandre Silveira, pediu sensibilidade humana ao próximo presidente da companhia, o Gustavo Pimenta, em relação ao acordo que visa a compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, que foi em Mariana, Minas Gerais. Nas palavras dele, abrindo aspas, espero que o presidente, por ser mineiro, tenha a sensibilidade humana de entender as necessidades de solucionar rapidamente, porque o governo federal tem a clareza de que é necessário fazer um acordo. E isso é excelente, afinal de contas é tudo que a Vale está buscando, e a BHP também, junto com a Samarco, já por alguns anos. Mas é claro que precisa ser um acordo factível. O ministro lembrou que o rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015 causou impactos sociais, ambientais e pessoais, sendo alguns irreparáveis, e afirmou que a Vale, por ser uma referência do setor de mineração aqui no Brasil, tem obrigações sociais muito relevantes com a nação brasileira, o que faz muito sentido, afinal de contas, a Vale nasceu no Brasil, embora ela tenha um mercado forte fora daqui, mas essencialmente a maior parte do crescimento dela veio justamente da exploração das terras brasileiras. Atualmente as ações da Vale, com Vale 3, estão aqui cotadas a R$ 59,02, em estabilidade nos últimos 12 meses, mas com sinal negativo de 0,89%. O PL continua incrivelmente descontado de apenas 5,57% para uma empresa privada e um PVP que mostra que a companhia está 32% acima do valor patrimonial dela, mas pagando praticamente 12% de dividend yield. E agora vamos falar da gringa, porque as ações da fornecedora de supercomputadores para a Nvidia tombou 30%. E que empresa é essa? É a Supermicro, que tem o código de bolsa de valores na Nasdaq de SMCI. E como podemos ver pelo gráfico aqui, também semanal, fica claro de observar. As ações da Supermicro Computer fecharam no dia 28 de agosto com uma queda de 27,68% no acumulado da semana. Sendo que essa empresa é fornecedora de computadores usados pela Nvidia em projetos de inteligência artificial. E ela teve realmente um dia complicado na última quarta-feira, dia 28, por conta dessa queda fortíssima que aconteceu na Bolsa de Valores de Nasdaq. E o motivo da tamanha desconfiança do mercado se deve ao anúncio de que a Supermicro não apresentará seu relatório anual do ano fiscal à SEC, que é equivalente à nossa CVM. Aqui no Brasil, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E conforme o comunicado da própria empresa, não há necessidade de arquivar à SEC o seu relatório anual dentro do prazo prescrito, sem que haja esforço ou despesa irracional. Dessa maneira, a fornecedora de computadores usados para servidores de sites, armazenamento de dados e algoritmo de inteligência artificial pede tempo adicional para que a sua gerência conclua seus controles internos sobre os relatórios financeiros com seus números com o fechamento da data do dia 30 de junho de 2024. E como estamos vendo, realmente 30 de junho de 2024 até o momento atual, realmente parece estranho a empresa não ter entregado ainda esse relatório. Por aqui no Brasil, as ações da Nvidia, que na verdade são as BDRs, NVDC34, estão aqui cotadas a R$ 14,36 e não passam por nenhuma dificuldade, valorizando praticamente 200% nos últimos 12 meses, ainda que esse PL e o PVP também estejam estratosféricos e a empresa não esteja pagando
pagando dividendos de maneira satisfatória, apenas 0,01%. Mas, com a apresentação dos resultados do segundo trimestre do ano de 2024, publicados pela Nvidia no dia 28 de agosto, ela também sofreu uma oscilação no mercado. O acumulado da semana do dia 26 de agosto, a empresa já está perdendo 2,91% de valor de mercado por conta dessa queda nas cotações. Aqui com o código de bolsa de valores NVDA, também na periodicidade semanal. Mas o fato é que a empresa divulgou 16,6 bilhões de dólares apenas no resultado do segundo trimestre. São números impressionantes que equivale a empresas inteiras na bolsa de valores aqui no Brasil, mas lá é apenas um trimestre de resultado de lucro líquido da Nvidia. E a questão é que a empresa também trouxe o seu guidance, ou seja, a meta dela para os próximos meses, onde a empresa divulgou que suas receitas no terceiro trimestre devem somar 32,5 bilhões de dólares, acima da média das projeções de analistas compiladas que alcançavam 31,77 bilhões, mas ainda abaixo das previsões mais otimistas. E essa é a questão da expectativa. Agora todo mundo já está esperando que a empresa traga resultados galopantes para continuar sustentando essa alta impressionante que tem acontecido com as ações, as BDRs e o ecossistema da Nvidia nas bolsas de valores. E a receita total do segundo trimestre foi de 30,4 bilhões de dólares, mas em relação às estimativas, elas estavam em 28,70 bilhões, enquanto o lucro chegou a 16,6 bilhões, mais que dobrando em relação ao lucro de 6,18 bilhões de dólares de um ano atrás. Então, não tem dúvida nenhuma que a empresa continua extremamente lucrativa. Um resultado desse realmente é para poucas companhias no mundo, e a Nvidia talvez seja a top 1 agora. Além da previsão para a receita, a Nvidia afirmou que espera uma margem bruta ajustada de 75%, mais ou menos 50 pontos base no terceiro trimestre. E de acordo com a média das previsões compiladas pelos analistas, prevê 75,5%. E quais são as expectativas relacionadas à Nvidia? Bem, os investidores têm grandes expectativas em relação à fabricante de chips, após um aumento de mais de 7 vezes no preço da ação nos últimos 2 anos. Então estamos falando de 700%, tornando-a uma das maiores beneficiárias do rally de papéis vinculados à inteligência artificial. E a empresa espera vários bilhões de dólares em receitas com seus mais recentes chips Blackwell no quarto trimestre, abordando preocupações generalizadas sobre os atrasos na produção. Mas e você, o que pensa sobre todas essas matérias, notícias e fatos relevantes? Deixe nos comentários abaixo e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.